jurisprudência islâmica. Quando que o banho torna-se recomendável e quando que o banho torna-se obrigatório? Bom, o banho ele é obrigatório, ele torna-se o banho obrigatório para o muçulmano, religiosamente falando. Não estou falando da parte higiênica e a parte natural das pessoas que assim tomar banho todo dia. Não existe uma religião que vai dizer, olha pessoal, quando estiver cheirando mal tem que tomar banho. Isso vem da cultura de cada sociedade, tá ok? Agora, religiosamente, quando que esse banho religioso ele torna-se obrigatório? Primeiro, após a menstruação, quando termina a menstruação da mulher, o período menstrual, né, os dias da menstruação, ela, depois que termina, ela tem que tomar um banho. Claro que ela toma um banho todo dia, mas este banho da menstruação, após a menstruação, esse banho é obrigatório, é um dever. Por quê? Porque ela só pode depois fazer as orações, voltar a fazer as orações, jejuar e ter relações íntimas com seu marido, sexuais, né? Só depois desse banho, esse chamado ghusl, o banho completo. Então, primeira situação que o banho torna-se obrigatório para a mulher. Depois, quando terminou, acabou o período menstrual, ela tem que tomar, acabou a menstruação, exemplo, acabou a menstruação totalmente pela manhã, então ela tem que tomar um banho, então ela está tahira, ela está então pronta para fazer as orações, jejuar no outro dia se quiser e ter relações com seu marido, né? Agora também, isso vai para o homem e para a mulher. Agora, quando está junub. Junub é quando após a relação sexual. Após a relação sexual, a pessoa tem que tomar banho. Não necessariamente, acabou a relação sexual, tem que tomar banho. Mas, se ela teve relação sexual, homem, mulher, no caso do homem, a ejaculação, né, voluntária ou involuntária, né, ele só vai poder tocar no Alcorão, tanto homem e mulher, só vai poder tocar no Alcorão, só vai poder entrar na mesquita, só vai poder praticar as orações se ele tomar o banho completo, ok? Daí a terceira questão, né? Se a pessoa, a quarentena pós-parto da mulher também, depois que passou os 40 dias do parto, parou totalmente de sair qualquer sangue pós-parto, geralmente os 40 dias, daí a mulher também ela deve tomar o banho completo para praticar alguns rituais religiosos. Então o banho completo é exigido para quê? Para tocar no Alcorão, para, no caso, ter relações sexuais, de pós-menstruação e também para fazer as orações, né? Porém, o jejum, isso não interfere no jejum, somente nas orações, tá ok? Outra coisa do banho, outras regras do banho, as pessoas perguntam, quando alguém se converte ao Islã, é obrigado a tomar banho? É obrigado a tomar banho? Né? Nós falamos que é recomendado, porque quantas histórias da época do profeta Muhammad, que as pessoas se converteram ao Islã e o mensageiro de Deus não ordenou eles tomarem banho. A pessoa pode falar também, mas pode ser que as pessoas, pode ser que isso era comum, tão comum que eles não mencionavam, também pode ser. No mínimo é recomendável a pessoa tomar o banho após quando se converte ao Islã. Então as regras do banho é isso. Vamos repetir? Quando que o banho religioso é obrigatório? Para quê? A mulher terminou o período menstrual e a quarentena pós-parto e após a relação sexual e também após a ejaculação voluntária ou involuntária, quando a pessoa está dormindo e tem um sonho, entre aspas, sonho molhado. Daí ela tem que tomar banho. Por quê? Sem o banho ela não pode entrar na mesquita, não pode ler o Alcorão, não pode tocar no Alcorão e não pode fazer as orações. E como que é feito esse banho? Um banho normal. Você entra no chuveiro, faz a ablução antes, né? E depois tem que banhar todo o corpo. Tem que banhar todo. Posso fazer dentro do chuveiro? Pode. Pode tomar o banho inteiro no chuveiro, tomar o banho no chuveiro, né? Então essas são as regras do banho. Lava todo o corpo, primeiro o lado direito, depois o lado esquerdo, é um banho normal. Daí a pessoa está pura para praticar as orações, entrar na mesquita e tocar no Alcorão, tá ok? São as regras relacionadas ao banho. Segunda pergunta. Su'al raqam ath-thani.
é um pouco parecida com esta. O que as regras relacionadas à menstruação, Ahkam al-Hayd, Ahkam al-Hayd, algumas regras relacionadas à menstruação, o que a mulher não deve fazer quando ela está no período menstruado, no período menstrual. Existem algumas regras na religião islâmica que prevê que a mulher, quando ela está no período, momento da menstruação, ela não pode, se fizer é pecado. Não pode orar, fazer as orações, Allahu Akbar, tá? Não pode jejuar, segundo. Terceiro, ela não pode pegar o Alcorão para ler. Ela pode ler aquilo que ela tem memorizado, mas pegar o Alcorão para ler, não. Ela não pode permanecer na mesquita, a não ser se não tiver onde sentar ou tiver por passagem. E ela também não pode ter relações sexuais, né? Ter relação íntima com seu marido, ela não pode. Então, as regras da menstruação aqui que a mulher não pode fazer quando está no período menstruado é fazer as orações, e não precisa recuperar as orações que ela não fez. Ela não jejua, o jejum sim, obrigatório, ela jejua depois, as orações não pode fazer as orações, não pode jejuar, não pode tocar no Corão, permanecer na mesquita e não pode ter relações sexuais quando está no período menstrual. Acabou a menstruação, ela toma o ghusl, o banho completo, daí pode fazer tudo aquilo que não poderia fazer por causa da menstruação. E não se fala que a mulher está impura, porque o ser humano ele nunca está, ele está impuro no sentido impossibilitado de praticar a oração por causa da impureza que está nele, mas não que ele próprio seja impuro, ok? Terceira pergunta. 3. A pessoa que comete pecado se arrepende, volta a pecar, se arrepende, volta a pecar, se arrepende. Bom, primeira coisa, saiba que nenhum humano está livre, não existe ser humano que não esteja sujeito e livre de cometer pecados. Todos os humanos cometem pecados diariamente. Ninguém está livre de não cometer pecado. Porém, Deus abriu uma porta que não vai fechar nunca. Chama-se a porta do arrependimento. Aliás, a porta do arrependimento só se fecha em duas situações. No dia que o mundo terminar, no dia que acabar o mundo, daí não adianta se arrepender. E quando a alma da pessoa está saindo na garganta, agora eu quero me arrepender, agora já era, filho. Bom, todo mundo peca, mas todo mundo tem direito de se arrepender e pedir perdão. A pessoa se esforça, muitas pessoas elas cometem pecado, se sentem arrependidas, envergonhadas, pedem perdão de Deus, procuram encaminhar a sua vida, porém, elas não mudam de ambiente. Ficam ligados fisicamente, mentalmente com o pecado. Existem as condições para o arrependimento ser aceito por Deus. A primeira condições da tauba, em árabe, tauba, é o arrependimento religioso, é a pessoa se arrepender daquilo que ela fez. Primeira, anota aí para não esquecer. Condições do arrependimento sincero. Primeira, se arrepender. Se arrepender daquilo que fez. Terceiro, se comprometer no fundo do coração e não repetir mais aquele pecado. Agora a pessoa se arrependeu, me arrependi, mas semana que vem eu vou fazer de novo. Aí não valeu. Né? E terceiro, deixar de cometer aquele pecado imediatamente. E quarto, corrigir o pecado que fez sem relação aos outros, tá? Bom, a pessoa peca, comete coisas erradas, coisas feias, se arrepende. Passa um tempo, depois é uma decaída. Assim é um ser humano.
O arrependimento, quando ele for sincero, aceito por Deus totalmente, a pessoa ela abandona aquele vício, abandona aquele pecado. Porque alguns pecados são viciosos. A pessoa se acostuma. Os sábios, um exemplo seguinte, chegou a pessoa prega, dá um prego na parede. A pessoa dá uma martelada, afundou a metade do prego. O que é o arrependimento? O arrependimento é você pegar o martelo e puxar aquele prego. Quando você não se arrepende e faz de novo aquilo, é outra batida, outra batida, outra batida, até o prego entrar lá no fundo da parede e não tem mais como tirar aquele prego dali. Não tem como mais, não tem. Só rebocando a parede toda. Alguns pecados são assim. Então, quando uma pessoa comete uma falha, a melhor coisa que ela tem, pedir perdão de Allah, se arrepender do coração e corre e ruge, porque Allah falou no Corão: وَإِنِّي لَغَفَارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. E eu sou perdoador, Allah perdoa, aceita o arrependimento de quem? De quem liman taba, se arrepende, acreditou em Allah, voltou para Allah, pede o perdão, se arrependeu e faz as boas ações e se orienta. Então, comete pecado e se arrepende. Se o Satanás, se o Shaitan, ele não desiste que você continue fazendo pecado, ele não desiste de você do pecado, você e o pecado, não desista de pedir perdão de Deus, se arrepender, até o dia de morrer, ok? Vamos lá com a quarta pergunta. Sheik, pode botar vinho? Pode colocar vinho, álcool, pinga, cerveja, cachaça na comida? Pode, já que se eu botar vinho, álcool na comida e fazer uma paieja lá, esse álcool vai evaporar, posso comer? Entenderam a pergunta? Posso botar vinho ali na minha comida, já que vai evaporar? Ah, claro que não, não pode não. Haram. Não pode comprar bebida. Então é haram você comprar bebida. Imagina comprar bebida alcoólica para fazer comida. Pior ainda, né? E outra coisa, se vai evaporar, então por que coloca? Ah, é para dar o gostinho. Ah, esse gostinho é haram, é o vinho. Então não põe. Se você botar bebida alcoólica, khamar, no alimento, estragou a comida, essa comida não pode mais comer. Tem que, infelizmente, tem que jogar fora essa comida. Tá? Se vai botar cerveja no frango, lá botar vinho, pinga, cachaça, aguardente, na comida, estragou a comida. Aquela comida ninguém mais pode comer. Infelizmente vai ter que jogar fora a comida. Então não pode jogar álcool na comida. Ah, mas evapora. Se evapora, então por que coloca? Ah, para ficar o gostinho. Ah, tá, para ficar o gostinho do vinho. Daí vai na casa do amigo aí, come arroz, fica bêbado. Come um frango assado, fica bêbado. Não sabe por quê? Então o Islã, ele proíbe o consumo da bebida alcoólica. Ele proíbe a produção da bebida alcoólica. É proibido, é haram, compra, o armazenamento da bebida alcoólica. Tudo isso é haram. Se a pessoa comprou vinho, comprou pinga, já cometeu haram em comprar, mesmo que não use. Ah, mas eu comprei para dar presente para alguém. É haram igual, né? Botar na comida para ficar gostinho. É haram igual. Então não pode colocar vinho, pinga, cerveja, álcool na bebida alcoólica, dado de bebida alcoólica no alimento, mesmo que evapore, continua sendo haram. É a mesma coisa que a pessoa pegar uma carne de porco, eu vou misturar com arroz ali, depois eu tiro o carne de arroz. Depois eu ponho ali aquelas pelancas de porco ali no feijão, faço uma feijoada. Não, depois eu tiro o feijão. Depois eu tiro a carne de porco. Continua sendo haram. Bom, vamos para a quinta pergunta. Está terminando. Sheik, encostar em mulher quebra o wudu? Encostar. Vamos lá. Encostar uma coisa, mulher é outra. Quebrar é outra. Vamos lá. Os sábios divergem nesse versículo. A escola do Imam Shafi'i,
e diz que somente encostar na mulher quebra o wudu. Porém, as 3 escolas, a maioria diz que não quebra, a não ser se for por desejo. Daí disseram, como é que vai saber se a pessoa tocou na outra com desejo ou não? Bom, a diferença pega o braço de uma mulher, e você está no ônibus, encostou sem querer, e claro que isso não quebra a ablução, né? E qual mulher está falando? A esposa? A mãe? A tia? A filha? Isso não quebra o wudu. Chama-se maharim. Maharim são aquelas mulheres do círculo familiar que é proibido você casar com ela. As mulheres do círculo familiar que é proibido você casar com ela, que é sua mãe, sua irmã, sua tia, sua filha, sua esposa, sua mãe, já falei, sua irmã, sua tia, sua filha, sua esposa, sua neta, sua sobrinha, sua tia. Essas mulheres chamam lá do mahram, seu mahram, essas mulheres, não há problema de tocar, de encostar nela, abraçar, beijar, não há problema nenhum, né? Mas se for a pessoa que não tem nada a ver com você cumprimentar, 3 beijinhos, tudo isto não é para fazer, haram. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que cair uma barra de ferro quente na minha cabeça é melhor para mim do que eu encostar numa mulher que não é da meu círculo familiar. Quem é que falou isto? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cair uma barra de ferro na minha cabeça, né, uma barra de ferro afundar na minha cabeça, é preferível para mim do que eu tocar uma mulher que não é do meu círculo familiar que eu posso encostar. Falou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A pessoa fala, Sheikh, mas foi sem intenção, não tem problema, o Brasil é Brasil. Gente, nós somos nossa religião. Se você quiser seguir a religião certinha, faça isso. Se não quiser, você é livre. Ninguém manda em você. Não existe polícia religiosa no Brasil, alhamdulillah. Não existe um controlador das atitudes islâmicas. Aqui no Brasil, você é livre, você faz o que quer. Ninguém manda em você. Quer sair abraçando, beijando, empurrando, você faz o que você quiser, você é livre. Mas, religiosamente, na religião, não pode. Não vai você criar, mas fica chato, eu sei que fica. Tem vezes que a pessoa consegue evitar, outras vezes não consegue, é outro assunto, tá? Mas a gente evita o que é possível. Então não pode tocar, se tocar cometer uma falha, e quebra o wudu. A opinião da maioria dos teólogos muçulmanos das 4 escolas, das 3, dizem que não quebra o wudu, não quebra, porém não é para tocar, tá ok? 6ª pergunta, Bismillahirrahmanirrahim. Muçulmano pode casar na igreja? Muçulmano pode casar na igreja? هل يجوز للمسلم أن يعقد عقد الزواج في الكنيسة? Não é permitido. Porque o casamento dentro da religião cristã, isto é uma cerimônia religiosa. A pessoa vai lá no casamento, o homem vai casar com uma mulher que é cristã, dentro da igreja, o padre vai falar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, vocês estão casados. Isso o muçulmano arrepia o pelo quando ele fala isto, quando ele escuta isto. Cadê então que você fala Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad? Cadê onde você fala Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah? Não pode, né? E o muçulmano deve preservar a sua religião. Ele deve respeitar a religião dos outros, mas preserva a sua fé. Não, se o casamento já vai começar assim, olha, você tem que, nosso casamento só é válido se o padre falar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Não, Allahu Akbar. O muçulmano fala Allahu Akbar, não. Em nome de Allah, clemente misericordioso. Allah é único, não tem filho, não tem pai, não tem parente, não tem sócio. La sharika lah, nada semelhante a ele, né? Então o muçulmano não pode casar na igreja, não pode, né? Agora, vou fazer um salão de festa.
O casamento civil, um salão de festa, com os familiares é outra coisa. Mas porque na igreja? Porque isso é um significado, tem um simbolismo, um significado religioso, né? Tanto que o padre não vai casar o casal se ele não falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O padre vai dizer amém, tu vai fazer o sinal da cruz e tu não vai dizer amém. E você também vai ter que dizer amém para casar, rapaz. O paraíso é melhor do que qualquer coisa no mundo terreno, ok? Não pode casar então, na igreja. Vamos terminar? Sheik, a expressão vai com Deus e Deus te pague. Aí, usar a expressão vai com Deus e Deus te pague. Vai com Deus, né? Tem a música aquela, né? Vai com Deus, não há problema nenhum. Quando a pessoa diz vai com Deus, Allah em árabe fala Allah ma'ak, Allahu ma'ak, significa o quê? Que Deus esteja com você, te protegendo, te cuidando, né? Porque essa palavra vai com ou esteja com tem dois sentidos para entender. Primeiro, Allah está com as pessoas, em que sentido? Dois sentidos. Primeiro, Allah está com as pessoas, observando, escutando, registrando, né? Sabendo, escutando, vendo. Allah está com todas as pessoas neste sentido. Porém, Allah está com outras pessoas, em que sentido? Protegendo, salvando, preservando, guardando, abençoando, cuidando. Então, quando a pessoa fala vai com Deus, quer dizer isto. Vá com a proteção de Deus. Vá que onde você for, que Deus esteja te orientando, te encaminhando. Isso é uma súplica também, né? E dizer, Deus te pague, né? É mais fácil ainda. Falar em árabe, Jazakallahu khairan. Allah yajzika al-khair. Significa o quê? Que Deus te recompense com aquilo que é ótimo, bom e melhor. Tem coisa melhor do que isto? Você pedir para dizer que Deus retribua por mim o melhor para você. Tanto é que o profeta Muhammad diz assim: Man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu, fa in lam tajidu ma tukafi'uhu, faqulu jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: quando alguém fizer um favor para você, retribui esse favor. Se não puder, diga então que Allah te recompense. E terminamos hoje dizendo: fiquem com a proteção de Deus e que Deus recompense todas as pessoas que participaram dessa live, acompanharam ela e curtiram, deram like e também passaram adiante. E agradeço e até mais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.